Olá, ouvintes! Bem-vindo ao Regionalizando o Nordeste, um podcast com a presença de Camille Leite, Horácio de Matos e Marcele Teixeira. E hoje falaremos sobre políticas de desenvolvimento implementadas no Nordeste. Mas Horácio, conte para os nossos ouvintes o porquê essas políticas foram e são tão importantes para a região. Bom, as políticas desenvolvimentistas foram e são importantes, pois elas são um vetor de promoção de desenvolvimento social e econômico, ajudando o Nordeste a não ficar tão atrás das regiões centro-sul do país. Então, se você quer saber sobre o assunto, fique um pouco mais. Aqui vamos ficar, amar, viver, lutar, até tudo acabar. Como todos devem saber, o Nordeste, desde a colonização, teve a sua economia voltada para a agricultura e a pecuária. O cultivo da cana-de-açúcar ajudou a estruturar a economia da região e atuou principalmente na zona da mata. Com a necessidade de produzir, por causa da demanda da colônia, os africanos eles eram trazidos ao Nordeste para ajudarem na mão de obra, e esse sistema ele consolidou a estrutura fundiária que ainda prevalece no Nordeste, marcada por forte concentração de terras e influência de oligarquias e famílias tradicionais nas decisões políticas e econômicas. Depois, foi responsável pela interiorização da região, onde a pecuária extensiva foi mais atuante. Então, a partir do século XIX, o Nordeste passou a assumir um papel de dispersor de população. Historicamente, a região possui um alto índice de emigrações em função da carência de infraestrutura e de projetos de desenvolvimento que incluam as camadas mais populares. Situação agravada pelas secas sazonais e a grande concentração fundiária. Então, logo com o passar do tempo, a região que chegou a ser a mais rica no período colonial se tornou uma das menos desenvolvidas do país, ficando dependente de outras regiões por causa da forte exploração colonial, sendo necessário a implementação de políticas públicas que ajudassem o Nordeste a se desenvolver como as outras regiões do país, e assim reduzir a discrepância em relação do desenvolvimento da região centro-sul do país. Na década de 1950, o governo federal passou a discutir o tema do desenvolvimento regional. Ao comparar o Nordeste com a região mais dinâmica do país, ou seja, o Sudeste, Celso Furtado ele observou que as políticas públicas ineficazes para o combate à seca e a escassez de capital de produção industrial impediam o país de superar a desigualdade regional. Portanto, a economia do Nordeste é inevitavelmente afetada pela dependência externa, interregional e internacional. Segundo Guimarães Neto, a concentração da indústria no Sudeste tem levado à persistência do subdesenvolvimento no Nordeste. Sem contar que os fatores históricos também afetaram na economia da região, como a manutenção por muito tempo da economia açucareira, latifundiária e o trabalho escravo, que ocasionaram uma economia focada na agricultura, sem dar importância para a industrialização, como foi o caso das regiões Sul e Sudeste. Então, em 1956, durante o governo JK, foi implementado um plano de metas para concretizar a estratégia de substituição de importação proposta por Vargas durante o primeiro mandato e eliminar gargalos na economia. Na visão do governo federal, é preciso consolidar a base industrial por meio do planejamento nacional para aproveitar o desenvolvimento econômico do país. Isso mesmo, nesse ano, as ações voltadas para o desenvolvimento regional ganharam impulso com a criação do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste, o GTDN, que tinha como objetivo industrializar a região implementando indústria de base.
Com isso, em 1959, sob a orientação de Celso Furtado, a partir da proposta do GTDN, foi criada a Agência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE. Essa agência foi uma importante experiência de planejamento regional no país. Porém, para que as políticas implementadas tivessem sucesso, eles tinham que lutar contra os interesses dos antigos oligarcas agrícolas que governavam a região. É super importante ressaltar que a meta da industrialização vinha acontecendo desde a década de 1930, quando o país lutava para superar o modelo econômico baseado na produção e exportação de produtos primários. Portanto, para dar continuidade a esse objetivo, a SUDENE tinha como uma de suas principais ações a industrialização com o objetivo da transformação econômica do Nordeste. Na visão de Furtado e do GTDN, o problema regional nordestino não eram as constantes secas que assolavam seus municípios. Então, a política regional hidráulica não era a solução ideal para modificar as estruturas enraizadas na formação histórica da região. Por outro lado, os investimentos industriais também não conseguiram chegar a todos os estados nordestinos, mas ficaram concentrados na Bahia, no Pernambuco e no Ceará. Uma das coisas que é necessário falar é que a criação da SUDENE ocorreu em um momento em que as pessoas estavam muito satisfeitas com as políticas econômicas e sociais do governo, e havia uma forte desigualdade econômica e social. A forte seca de 1958 e o fortalecimento da Aliança Camponesa aumentaram o número de oposições ao governo central, e o atraso econômico e os problemas sociais do Nordeste ameaçavam manter a integração dos sistemas político e social nacionais. Como resultado, de acordo com Corren, o crescimento de grupos descontentes estava exacerbando as tensões sociais e colocando em risco a estabilidade política do Brasil. Essa realidade tinha levado a elite governante do país a tentar encontrar alternativas, que podiam, pelo menos, atender os requisitos mínimos e controlar essas tensões, além de haver pressões externas para enquadrar o país no modelo de desenvolvimento global. Sendo assim, a criação da SUDENE tinha um duplo objetivo: promover a modernização econômica nordestina e promover a estabilidade política da região. A proposta defendida por Furtado incluiu a construção de um projeto baseado em um sistema de incentivos que tornaria a região mais viável e atrativa no processo de industrialização. Segundo ele, a criação da indústria ajudaria a aumentar a produtividade, formando economias próprias que poderiam substituir o capital estrangeiro e reduzir a dependência externa. Essa independência permitia que a região Nordeste se beneficiasse de um crescimento interno autônomo. Então, os incentivos fiscais e financeiros, originalmente denominados 34/18, proporcionam inserção do imposto de renda e reinvestimento para capitalização de empresas localizadas no Nordeste, isenção de impostos de importação de equipamentos e isenção de impostos de produtos industrializados. Em 1974, o sistema 34/18 foi transformado no Fundo de Investimento do Nordeste, conhecido como FINOR. O fluxo de recursos públicos para a indústria de transformação visava, primeiro, reorganizar a indústria da região e, em seguida, modificar a estrutura do sistema industrial com a instalação de indústrias de base, criando, assim, um sistema capaz de autopropagação. Por outro lado, o investimento no setor agrícola visava promover o fornecimento de alimentos adequados aos centros urbanos industrializados. A política pública adotada visava promover a migração de fronteiras agrícolas, com destaque para a área úmida e fértil do Maranhão, até então não exploradas. Além disso, as operações de combate da seca, que destruíram as atividades agrícolas na década de 1950, foram desenvolvidas por meio de projetos de irrigação, como a construção de barragens.
Ressalta-se que as políticas implementadas pela SUDENE na região Nordeste contribuíram de forma decisiva para o crescimento tanto da produção total quanto do produto industrial. Entre 1961 e 1963, a Superintendência formulou 4 planos diretores com o objetivo de melhorar a infraestrutura existente de transporte e energia. Também se esforça para fazer o uso racional e eficaz dos recursos hídricos e minerais, modernizar, reorganizar e reestruturar os parques agrícolas existentes e incentivar o fortalecimento das indústrias tradicionais, que eram as conhecidas indústrias têxteis, e o desenvolvimento de indústrias emergentes, especialmente aquelas indústrias básicas de produtos intermediários e produtos de consumo. Porém, com o golpe militar de 1964, os direitos políticos de Furtado foram revogados e ele foi exilado do país. Portanto, o planejamento que antes era feito em nível regional passa a ser considerado como feito em escala nacional. Os dados mostram que as ações promovidas pela SUDENE ajudaram a expandir os produtos regionais e a taxa de crescimento foi superior à taxa de crescimento geral da economia nacional. Promoveu também mudanças na estrutura produtiva e adotou novos processos de trabalho, além de permitir mudanças na natureza da competição regional e proporcionou maior interdependência regional. Somente a partir dos anos de 1980, com a interrupção das fontes de financiamento externo e a incapacidade de gerar fontes alternativas de financiamento causadas pela crise econômica, é que as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento do Nordeste foram abaladas, mas não na mesma intensidade do que aconteceu com as regiões mais dinâmicas. Logo, a SUDENE e outras políticas desenvolvidas foram abaladas por causa da crise econômica surgida na época. Então, desde a década de 1970, a implementação do Plano de Desenvolvimento Econômico do Nordeste foi sofrendo constantes mudanças. O planejamento regional comandado pela SUDENE foi substituído por um plano nacional, o que levou à dispersão do investimento produtivo. Importante ressaltar aqui que naquela época foi formulado o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, o primeiro PND, lá em 1972 e 1974, com o objetivo de elevar o país à condição de Brasil potência. O plano não dava importância para a distribuição de renda e o seu objetivo foi apoiar o capital privado do Estado. Vale ressaltar também que no período do primeiro PND, os recursos arrecadados no Plano 34/18 para o desenvolvimento regional da região Nordeste foram em média cerca de 300 milhões de dólares por ano. Nos anos de 1972 a 1974, foi implementado o Plano de Desenvolvimento do Nordeste. Esse plano adotou como estratégia concentrar os recursos públicos em determinados espaços, nas áreas íntegras do Nordeste e nos polos industriais. Os territórios usados como referência para a política agrícola mencionam o tabuleiro costeiro, as serras úmidas, os vales úmidos, as áreas de culturas xerófilas e as áreas de colonização do estado do Maranhão. O plano regional estabeleceu como prioridade o crescimento econômico, manifestando que, para reduzir o hiato econômico com o resto do país, deveria o Nordeste crescer 10% ao ano, meta que o próprio plano acha de difícil consequação. A dificuldade em atingir esse objetivo está relacionada à crise global que eclodiu em 1973. Apesar das dificuldades conjunturais, o governo Ernesto Geisel implementou o segundo PND em dezembro de 1974. Seu objetivo estratégico era melhorar o grau, ampliar a base do sistema industrial e trazer economia para o sistema de divisão internacional do trabalho. O resultado do plano foi que as metas de estabilidade estavam subordinadas às metas de longo prazo. No que diz respeito ao Nordeste, o Plano de Desenvolvimento Agrícola não obteve bons resultados socioeconômicos. Os projetos industriais incluídos no segundo PND foram responsáveis pela criação de polos industriais, tais como
o Complexo Petroquímico de Camaçari, na Bahia, o Complexo Cloroquímico de Alagoas, o Complexo Industrial Portuário de Suape, em Pernambuco, o Polo Siderúrgico do Maranhão, o Complexo Industrial de Base de Sergipe, o Complexo Agroindustrial do Médio São Francisco, em Petrolina, Juazeiro, o Polo de Fruticultura Irrigada do Vale do Açu, no Rio Grande do Norte, e polos turísticos. Além desses projetos, o plano também previa medidas de reestruturação e modernização da indústria têxtil e calçadista dos estados do Ceará e do Rio Grande do Norte. De fato, a primeira e a segunda fase do PND aumentaram com sucesso a participação do Nordeste no PIB do país, por meio da realização de grandes projetos de infraestrutura econômica e parques industriais. Porém, a partir da década de 1980, a prolongada crise econômica passou a impactar gravemente as políticas de desenvolvimento regional, especialmente aquelas voltadas para a revitalização do Nordeste e de outras regiões menos ativas. A Constituição Federal de 1988 teve como um dos seus objetivos básicos a promoção da redução das desigualdades sociais e regionais. Para atingir esses objetivos, a Carta Magna criou o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, que é o FNE. Apesar desse movimento, a constituição desses fundos não foi suficiente para garantir que o desenvolvimento das regiões mais fracas fosse proporcional às suas necessidades, pois à medida que as condições internas se deterioravam, o governo passou a implementar uma ampla gama de políticas fiscais e monetárias na década de 1980. Restrições de política, para evitar que as contas fiscais e externas continuassem a se deteriorar. Além disso, após a abertura da economia brasileira, no início da década de 1990, a vulnerabilidade do setor produtivo do país piorou ainda mais. Entre 1970 e 1985, a região se modernizou, aumentou a produção nacional e se concentrou no desenvolvimento de indústrias e setor de serviços. Porém, na época de 1990, as políticas de desenvolvimento social e regional foram transferidas para as políticas ortodoxas de estabilização econômica, resultando em políticas públicas baseadas em estratégias de descentralização que só aprofundariam o subdesenvolvimento do Nordeste. Portanto, com o surgimento dos países neoliberais e o processo de internacionalização do capital, as tentativas de reduzir a desigualdade regional por meio das políticas públicas encontraram retrocesso. Com o enfraquecimento das políticas de desenvolvimento regional, a existência de agências federais que implementam essas políticas perde sentido. Depois, em 2001, o governo federal cancelou a SUDENE e a SUDAM, que perderam o papel de incorporar o Nordeste e a Amazônia à dinâmica nacional. A MP número 2146, dígito 1, que atingiu a SUDENE, também atingiu o FINO e criou o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, o FDNE, como fonte de financiamento das políticas de desenvolvimento regional, não mais apoiado pelo IRPJ, mas em fundos orçamentários e constitucionais. Para substituir a SUDENE e a SUDAM, o governo brasileiro criou a Agência de Desenvolvimento do Nordeste, a ADENE. No entanto, a ADENE foi criada como uma agência reguladora que está intimamente ligada ao processo de privatização e reforma nacional iniciada na década de 1980. Nesse período, o Estado deixou de prestar serviço, antes considerados basicamente estatais, e transferiu essa função para o setor privado. O governo Lula ele se propôs a gerir, trabalhar a justiça social e enfrentar as desigualdades pessoais, sociais e regionais que existiram na história do país, principalmente na região Nordeste. Portanto, a Política Nacional de Desenvolvimento Regional ela foi formulada em 2003 e objetivou reduzir a desigualdade regional
e ativar o potencial de desenvolvimento da região brasileira. De fato, em 2003, apesar dos esforços teóricos e políticos da industrialização do Nordeste e da formulação de políticas nacionais de desenvolvimento regional, a região ainda enfrentava velhos problemas e novos desafios, como minimizar o impacto da seca e promover a descentralização industrial devido ao investimento industrial concentrado nos estados da Bahia, Pernambuco e Ceará, e travar uma guerra fiscal que piorou a situação dos estados mais pobres do Nordeste. Só em 2007, a Sudene e a Sudam voltaram a agir, mas não contavam com mecanismo de ação efetivo para a formulação e implementação de planos de desenvolvimento regional, pois a reestruturação das instituições deixou de ser baseada no mecanismo de incentivo financeiro. A nova agência reguladora deveria promover a intervenção territorial para alcançar a inclusão social, o desenvolvimento sustentável e melhorar as condições de competitividade econômica regional. Atualmente, apesar da implementação de políticas públicas voltadas à industrialização ao longo do século XX, o Brasil ainda apresenta várias características de regiões subdesenvolvidas e periféricas, como fragilidade no balanço de pagamentos, alta regressividade tributária e dificuldades no financiamento a longo prazo. Além disso, a fraca intervenção do Estado na economia e a implementação de políticas neoliberais não têm contribuído para a construção de projetos de desenvolvimento nacional. Dessa forma, o Nordeste, mesmo com alguns avanços por causa das políticas de desenvolvimento, ainda fica muito atrás das regiões mais desenvolvidas do Brasil. Enfim, à medida que o governo brasileiro adota políticas econômicas ortodoxas, como valorização da taxa de câmbio, altas taxas de juros e redução dos gastos públicos, as questões regionais elas se tornam cada vez mais complexas. O setor industrial de maior valor agregado se deslocou para as regiões centro e sul, o que é prejudicial para o Nordeste, porque essas regiões elas têm infraestrutura mais do que eficiente, têm mais mão de obra e estão mais próximas dos principais mercados consumidores. Aqui vamos ficar, amar, viver, lutar, até tudo acabar. Bom, esse foi o nosso episódio de hoje, onde falamos um pouco sobre as políticas públicas ao longo dos anos da região Nordeste. Utilizamos como fonte o Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional, Retrospectiva e Perspectivas para o Nordeste Brasileiro, da autora Simone da Silva Costa, e o site Brasil Escola. Esperamos que você, querido ouvinte, tenha gostado. E até o próximo episódio. Tchau!